E eu acho até que o governo erra muito. As pessoas discutem muito sobre legalização de drogas e dão isso como se fosse uma solução contra o crime organizado. Não é. Tá? Não é. Até porque se fosse assim não teria pirataria, não teria... Você vê que o contrabando de cigarro é fortíssimo, bicho. Então, e o cigarro é legalizado. O contrabando de bebida alcoólica, porra, faz muito dinheiro. As pessoas ficam... Pô, você tem o crime organizado ganha muito dinheiro com contrabando de cigarro e com contrabando de bebida. E são dois produtos legalizados. O único que vai se beneficiar é o usuário. É o usuário. Principalmente da Zona Sul, que não quer por reação. Ele vai poder portar a droga dele ali sem medo de ser abordado. Vai ficar tranquilo. E se abordado, tô dentro da legalidade. Exatamente. Então, assim, tem esse preço. Não vai acabar com o tráfico de drogas, certo? Não vai acabar com crime, ou seja, com financiamento do crime organizado. Vai continuar, porém agora não vai ser mais tráfico de drogas, vai ser, sei lá, um descaminho. Vai ser um descaminho. Só vai mudar a capitulação do crime. Mas os efeitos que isso vai causar a longo prazo na sociedade, entendeu? É praticamente irreversível. É praticamente irreversível. Tempo, 100 anos. Exatamente, vamos sair. Porque, assim, existe um livro muito legal que é interessante as pessoas pesquisarem, chamado Cocaína Vermelha. O exército russo, na época da Guerra Fria, ele percebeu, né, que a China, Mao Tse-tung, tinha conseguido dominar aquela região da China de uma forma teoricamente muito fácil. Eram vários impérios, né? A China era dividida por diversos impérios e Mao Tse-tung conseguiu dominar aquilo tudo. E uma das técnicas que ele usou, que as pessoas falam, né? Ele dava ópio ao povo. Ele via que dando ópio ao povo, ele conseguia cessar a capacidade do povo de querer lutar por uma liberdade, ou de querer... Aquilo ali estava bem, estava tudo muito bem. O cara fumava aquilo ali, ele ficava relaxado, o mundo ficava melhor. Dava uma impressão de que o mundo estava melhor, que tudo estava bem, ele estava satisfeito, ele tinha aquela recompensa, né? Que a droga, acho que ele te traz aquela recompensa, libera substâncias de satisfação. E aí, porra, a Rússia olhou, porra, interessante isso aqui, cara. Porra, aquele país ali, os Estados Unidos é um país muito... O livro fala sobre isso. São dois oficiais da inteligência tchecoslováquia, que fazia parte da União Soviética, e eles elaboraram um plano junto com a União Soviética, tudo para poder inserir drogas nos Estados Unidos. Uma coisa interessante, cara, da União Soviética, né, da filosofia que eles tinham marxista, é que eles plantam sementes para serem colhidas futuramente, de maneira que eles são muito desapegados, no sentido de que, não, eu quero ver essa semente brotar. Não, eles vão jogar a semente, eles sabem que vai brotar. E se for os filhos dele ou os netos, tá tudo certo. Eles vão lançar do mesmo jeito, né? Eles não são tão imediatistas como nós somos, nós do Ocidente. A cultura ocidental é mais imediatista, a gente quer ver o fruto do nosso trabalho rapidamente. Então, eles elaboraram um plano de inserir cocaína nos Estados Unidos, através... Então eles utilizaram as bases de Cuba foi a principal base, para implementar também ali no México, que é a fronteira, no Canadá, utilizando a América Latina toda como produtora, porque tinha um solo e um clima favorável para produzir diversos tipos de drogas, e eles começaram a lançar várias drogas, seja maconha, cocaína, LSD, ópio, meu irmão, diversas drogas, porque eles sabiam que a longo prazo, ou seja, a longo prazo eles iam corromper aquela sociedade de dentro para fora. A Guerra Fria, eles sabiam que eles não podiam ir para cima com o poderio bélico, porque eles não sabiam, ninguém sabia o tamanho do poder bélico, sabia que os dois eram muito poderosos, a Rússia e os Estados Unidos. Então era uma guerra fria, era uma guerra não declarada. Quem domina mais espaço, quem vai dominar mais espaço no mundo? Eles foram conquistando seus espaços pelo mundo, em países mais fracos, que eles sabiam que belicamente eram inferiores. Mas a Rússia fez esse plano. Esse plano todo foi elaborado na década de 50 e implementado na década de 60, que bate justamente com aquele período da Guerra do Vietnã, dos movimentos hippies, aqueles movimentos que de uma certa forma glamorizavam o uso do LSD, o uso da maconha, o uso das drogas. 90% do exército americano na Guerra do Vietnã era dependente de drogas. Então eles foram lançando as drogas para justamente debilitar aquelas pessoas, aqueles soldados, aquela sociedade. E hoje, os Estados Unidos, que continua sendo a maior potência, porque realmente eles construíram um império, mas hoje a sociedade americana está cada dia mais degradante. Sim, acho que na década de 70, né, que era um combate de repressão maior ao uso de drogas, né? Aí que entra a entrada da cocaína nos Estados Unidos, né, em 1970, e desde então se perde controle, onde a Colômbia se torna uma das maiores produtoras. Exatamente. De drogas. Mas isso tudo, Pracinha, eu vou te falar, hoje eu não sei como é que é, mas por muito tempo, quando você fazia combate a crimes organizados, a grupos de narcotraficantes, você encontrava muito armamento russo, porque os russos financiavam
o tráfico de drogas, porque existiam duas vantagens. Como é que os caras são inteligentes? Além de conseguir deteriorar a sociedade, como você vê o exemplo hoje da Califórnia, que foi o primeiro a liberar drogas. Meu irmão, o estado é o estado mais rico dos Estados Unidos e o estado hoje no estado mais de degradação social é a Califórnia. Mas além deles conseguirem destruir a sociedade, eles conseguiam recursos para financiar a revolução. Ou seja, o plano era perfeito, porque eles matavam duas coisas numa cajadada só. Você sabe que, pô, meu irmão, um regime marxista, meu irmão, depois de um tempo, eles vão pegando toda a riqueza. Eles não produzem riqueza, o Estado não produz riqueza. Então eles vão tirando a riqueza das pessoas e as pessoas vão ficando pobre, até uma hora que o país fica pobre. Sim. Como não tem mais dinheiro, porque o país não consegue produzir, até porque eles querem dominar todos os meios de produção, o que financiava esses países começou a ser o narcotráfico. Então hoje tem diversas, enfim, teorias, né, que as pessoas falam, e é verdade. O narcotráfico hoje está financiando ditaduras, o narcotráfico hoje está financiando estados. O narcotráfico hoje, a impressão que nós temos, eu não posso afirmar isso, até porque eu não, isso aqui são leituras que eu faço e chego às minhas conclusões, mas hoje, no próprio Brasil, a gente não virou... Acho que a única coisa que falta para a gente se transformar no México, como diz o coronel Visacro, que eu tive o prazer de entrevistar, a única coisa que falta para o Brasil virar um México é a gente falar espanhol. Mas hoje, todas as decisões que você tem, até mesmo nas instâncias superiores, parece que é para favorecer os caras, bicho. Sim. Então você vê cara sendo preso com toneladas, é solto. E você vê, às vezes, um cara num crime de opinião, sei lá, é preso. Então assim, bicho... E entra a questão também, a questão da violência nos dois países é praticamente... no México ainda chega a ser pior por conta dos cartéis, né? Que é aquele monopólio ainda e tudo mais. E aqui a gente ainda tem as guerras das facções, que ainda evita muito, né, de chegar nesse colapso, mas o sistema territorial é praticamente o mesmo. E o México é menor que a gente, né? Então, assim, eles têm os cartéis, eles têm os territórios bem divididos, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um território... controla aqui. Aqui no Rio de Janeiro você tem um espaço menor com várias facções. Eu tenho um Google Maps... Essa rua... eu tenho um Google Maps das facções. Aqui você vê o Google Maps... É bom todo policial ter. Tem um Google Maps, né, que você baixa, que tem o mapa das facções. É interessante ver, às vezes, quando a gente tá rodando para não se meter, entendeu? Às vezes pode acontecer o GPS jogar a gente para algum lugar esquisito. Mas aí você vê comando, terceiro comando, às vezes tem um terceiro aqui, comando aqui. Meu irmão, é uma loucura, bicho. E milícia, então, troca da noite pro dia. Então, assim, hoje eu tenho a convicção do seguinte, irmão. As drogas são armas químicas estrategicamente colocadas à disposição da sociedade para deteriorar a sociedade. Existem pessoas que querem dominar, querem ter o poder. Então, quando você contribui com isso, quando você é um usuário, ou quando você relativiza esse tipo de coisa, você está contribuindo para que pessoas dominem outras pessoas. Você está contribuindo para o fim da democracia. Né? Tem muita gente que fala assim, é engraçado que aqueles que mais falam em defender a democracia são aqueles que também apoiam a legalização das drogas. Então, cara, são coisas incompatíveis. Hoje, eu só acho que o erro hoje, a gente cai em dois erros. Primeiro, a gente não usa os meios de comunicação de forma educativa, para falar dos males da droga. Então, o cigarro, por exemplo, o Brasil fez uma campanha alucinante contra o tabagismo. E hoje nós somos um exemplo. Você vai na Europa, nego fuma pra cacete. Aqui no Brasil não, cara. Aqui no Brasil as pessoas deixaram de fumar, entendeu? Você vê que cada vez tem menos fumantes, mas a gente fez um trabalho educativo. Com as drogas a gente não faz. Então acho que seria importante usar os meios de comunicação, até se futuramente você quiser ter uma política mais tolerante em relação a isso, as pessoas precisam estar bem informadas e não usar a droga de uma forma glamorizada. Esse é um ponto. O segundo cara, 8 ou 80. Meu irmão. Ou você reprime tudo, ou você não reprime nada. Esse negócio de, não, peraí, bicho, vamos reprimir o tráfico de drogas, mas o usuário é um problema de saúde pública. O usuário a gente tem que tratar, não pode punir o usuário. Pô, então qual incentivo que você está dando para aquele usuário não colaborar com o crime organizado? Então, assim, meu irmão, se você vai reprimir o tráfico, você tem que reprimir radicalmente também o usuário. Toda a cadeia. Quem financia. Toda a cadeia, exatamente. Porque se não tiver quem comprar, exato, não vai ter quem vender. Exato. Agora, vamos liberar, então libera a porra toda. Ou libera tudo, proíbe tudo. Agora, ficar nessa assim, não, gente, olha só. Parece que você tá querendo fazer uma coisa para inglês ver, entendeu? Mas na questão, aí vão se usar exemplos como Noruega e por aí vai, de que o índice de crimes diminuiu.
E por aí vai. No caso da Califórnia, se eu não me engano, também tem eles criaram, acho que uma lei de até $500 não é crime, né? Também de roubo, De furto, né? E aumentou, né? Tipo assim, a galera entra, rouba nos caralho. Acho que é $900. E ninguém faz nada. Dinheiro é dinheiro. Não sei lá, né? Sendo o princípio da bagatela, Mas $900 é dinheiro pra aqui é cacete. dinheiro pra caramba. $900 é dinheiro pra cacete. Eu morei lá, meu irmão. Alugava um apartamento lá por $1.200. Um apartamento de 2 quartos, maneiríssimo. Imagina numa se cidade uma loja alucinante. saqueada 10 vezes por dia Porra, num meu valor de $800. É falência não é certo.